Declaração de fé das Assembleias de Deus, capítulo 5, sobre as obras de Cristo. Cremos, professamos e ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Esses eventos distinguem o cristianismo de todas as religiões do mundo, pois o seu fundador continua vivo e vive para sempre. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Apocalipse 1, versos 17 e 18. Sem a sua morte, não haveria redenção, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, verso 9. Sem a ressurreição, não haveria esperança para a humanidade. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, versos 17 e 18. As obras de Cristo são amplas, mas aqui focamos em sua morte, ressurreição, ascensão ao céu e também nas implicações teológicas de sua morte expiatória e vicária em favor de todos os pecadores. 1. A morte de Jesus. Não se trata somente da morte de um justo, mas também de um sacrifício como oblação pelos nossos pecados, que Deus propôs e recebeu como propiciação pelas nossas ofensas. O aspecto histórico está nos evangelhos, o doutrinário em Atos, nas epístolas e em Apocalipse. O primeiro anúncio da vinda do Messias já previa sua morte. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Isso fala sobre seu sofrimento e também sobre sua glória. Os detalhes são revelados progressivamente no transcorrer do tempo. O sofrimento e a morte de Jesus foram anunciados de antemão no Antigo Testamento por figuras e tipos, a começar pelo ritual do tabernáculo e, de maneira direta, pelos profetas. O Novo Testamento ressalta o cumprimento dessas profecias. 2. A morte vicária. Morte vicária significa morte substitutiva. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento fundamenta-se na ideia de substituição, e essa transferência da culpa do pecador para a vítima é simbolizada pela imposição de mãos sobre a cabeça do animal, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Levítico 1, verso 4. A descrição do Cordeiro da Páscoa, desde o êxodo do Egito, aponta para Cristo e o seu sacrifício. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Êxodo 12, verso 46. Isso foi cumprido no Calvário. O Cordeiro Pascual foi sacrificado no Egito para a redenção de Israel em lugar dos primogênitos. Deus feriu os egípcios e livrou os filhos de Israel. Da mesma forma, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7. O caráter da morte substitutiva de Cristo é anunciado de maneira direta desde o Antigo Testamento. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, verso 6. A palavra profética continua mais adiante, dizendo: porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, verso 12. Jesus via a si mesmo nessa profecia de Isaías. As iniquidades de todos os pecadores foram transferidas para o servo sofredor mencionado nesse oráculo de Isaías. Sua morte foi em nosso lugar. Ele morreu por todos pelos pecados do mundo inteiro. O Senhor Jesus Cristo morreu em favor dos pecadores. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Ao utilizar a expressão segundo as Escrituras, Paulo assevera que o sacrifício de Jesus representa a convergência do pensamento exarado no Antigo Testamento. O Senhor Jesus ofereceu-se como sacrifício voluntário e isso agradou o Pai. 3. Expiação. Cremos que Deus aceitou a morte de seu Filho Jesus Cristo como expiação pelos nossos pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Hebreus 10, verso 12.
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, verso 24. O termo expiação, ou o verbo expiar, refere-se a sacrifício para purificação e perdão dos pecados, mas o significado primário dessa palavra é cobrir, cuja ideia é de cobrir com sangue, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico 17, verso 11. Esse ritual está no sistema mosaico. Assim, o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Levítico 4, verso 35. Enquanto o princípio é reafirmado no Novo Testamento, sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, verso 22. Isso é chamado propiciação, o ato que apazigua a ira divina e satisfaz a santidade e a justiça de Deus, resultando no perdão dos pecados. Deus propôs Cristo Jesus para a propiciação por meio da fé no seu sangue. Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. A ira divina é a reação da santidade de Deus ante a pecaminosidade humana. A expiação é o meio para aplacar essa ira. A propiciação é resultado do amor de Deus. Esse amor foi a causa do envio do Filho para a propiciação. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, verso 10. 4. Ressurreição e ascensão de Cristo. Cremos e ensinamos que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, verso 4, e apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas aos seus discípulos por espaço de 40 dias. A ressurreição de Jesus foi corporal, conforme profetizado no Antigo Testamento, anunciado de antemão pelo próprio Senhor Jesus Cristo, testemunhado pelos apóstolos. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos 2, verso 32. Essa promessa divina cumpriu-se como testificou o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Além dos apóstolos, Jesus apareceu a Saulo de Tarso e a Tiago e ainda a mais de 500 pessoas. A expressão segundo as Escrituras significa que esses acontecimentos estavam no cronograma divino e foram registrados de antemão no Antigo Testamento. A morte e a ressurreição de Jesus são os principais elementos que distinguem o cristianismo de todas as religiões da terra, pois Jesus, o seu fundador, vive para sempre. Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Romanos 6, verso 9. A sua morte vicária seria destituída de significado teológico se ele tivesse permanecido na sepultura. Aquele corpo que foi crucificado não pôde ficar na sepultura. Essa ressurreição significa a glorificação e exaltação de Jesus, a vitória esmagadora sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. A morte e a ressurreição de Jesus são o centro da pregação do Evangelho. A ascensão vitoriosa de Cristo ao céu é a coroação de seu ministério. Após sua morte e ressurreição, foi elevado ao céu, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Lucas 24, verso 51. E assentou-se à direita de Deus, onde se encontra até hoje. 5. O valor do sacrifício de Jesus. O Senhor Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. A vítima do sacrifício foi ele mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. E não um animal, pois o sangue de animais não era suficiente para pagar tão alto preço. Por isso, Jesus submeteu-se a si mesmo como sacrifício, fazendo expiação com o seu próprio sangue por todos os seres humanos, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Hebreus 2, verso 9. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Como homem, ele viveu e sentiu as necessidades humanas. Nasceu de uma mulher, embora tivesse sido gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento virginal foi natural como o de qualquer ser humano, e ele cresceu em estatura e em sabedoria, sentiu sono, fome, sede e cansaço. Ele sofreu, chorou,
sentiu tristeza e angústia. Jesus teve mãe humana, além de irmãos e irmãs, couterinos, dando provas materiais de ter corpo humano, sendo feito semelhante aos homens, mas sem pecado. O valor de sua morte é suficiente para salvar todos e cada um dos pecadores. Assim, ele pôde expiar o pecado do povo, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2, verso 17. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, versos 4 e 5. Sendo Deus e homem, Jesus não conheceu o pecado, mas fez-se pecado por nós. Assim sendo, o sacrifício de Jesus é de um valor infinito e ilimitado. Sua morte pode expiar os pecados da humanidade inteira. A morte de Jesus pôs fim à inimizade entre Deus e a humanidade, e isso é chamado reconciliação. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho.